Meu nome é Clara, e o que era para ser apenas um fim de semana isolada em um chalé na serra, se transformou em uma experiência que mudou tudo. Entre a lareira, a chuva e o silêncio das montanhas, dois rapazes surgiram de repente, despertando em mim sensações que há muito eu não sentia. Cada olhar, cada toque, cada gesto parecia cuidadosamente planejado pelo destino. Hoje você vai conhecer o segredo que guardo só para mim. Uma noite onde desejo, liberdade e a intensidade se entrelaçaram de maneira impossível de esquecer. Estão prontas? Pois agora chegou o momento de eu compartilhar com vocês a minha história, revelando cada detalhe, sem esconder nada. Vamos juntas nessa jornada. Tenho 52 anos, e embora o tempo já tenha riscado discretamente meu rosto, aprendi a ver beleza na maturidade. A cada ano que passa, sinto meu corpo e minha mente mais conscientes de si mesmos. Não preciso provar nada para ninguém, mas ainda gosto da sensação de ser vista, desejada. Foi por isso que aceitei o convite de minha amiga Heloísa para passar um fim de semana em um chalé na serra, no interior. O lugar prometia silêncio, lareira acesa e o tipo de isolamento que transforma o tempo em algo diferente, quase suspenso. Chegamos numa sexta-feira fria pela manhã. A estrada serpenteava entre montanhas cobertas de pinheiros, enquanto a neblina flutuava preguiçosa sobre os vales. Fizemos o check-in na recepção do resort e fomos conduzidos a um chalé encantador. Paredes de madeira, janelas amplas e uma varanda que parecia abraçar a paisagem. O som do vento e o cheiro de terra úmida completavam a sensação de isolamento e mistério. Um arrepio percorreu meu corpo, não apenas pelo frio, mas como se o lugar guardasse segredos que eu ainda não conhecia. Decidimos explorar os arredores para nos ambientarmos com o local e abrir o apetite para o almoço. Foi quando tudo começou a mudar. Heloísa, ao pular um pequeno riacho, escorregou e torceu o tornozelo direito. Ela sentia muita dor e o resort nos disponibilizou um carro para levá-la a um hospital da cidade mais próxima. O diagnóstico não foi bom. Ela trincou o pé e sentia dores intensas. Heloísa precisou ficar mais tempo no hospital para o melhor cuidado. Queria ficar com ela no hospital como acompanhante, mas Heloísa fez eu desistir da ideia. Você acha que iria estragar seu final de semana? Disse ela. Vai lá e se divirta, eu ficarei bem com certeza. Conhecendo bem minha amiga, sabia que não adiantava insistir. Retornei sozinha com o restante do grupo. Ao voltar, almocei aquele tradicional almoço de fazenda, e absorvendo a paz e a tranquilidade do lugar, apesar do susto com a Heloísa. Naquela tarde e noite, ficaria sozinha. Acendi a lareira, servi uma taça de vinho e me deixei envolver pelo calor e pelo crepitar das chamas. Sentada ali, pensei no quanto a vida, às vezes, nos prende em rotinas que nos fazem esquecer da própria pele. Sorri sozinha. Talvez aquele fim de semana fosse mais do que descanso. Talvez fosse um reencontro comigo mesma. O céu estava cinzento, mas havia uma luz suave que atravessava as montanhas. À tarde, decidi caminhar um pouco pelos arredores do resort por uma trilha que começava atrás do chalé e se perdia pelos pinheiros da fazenda. O ar gelado preenchia meus pulmões, e cada passo que eu dava era acompanhado pelo som das folhas secas se partindo sob meus pés. Depois de alguns minutos e afastar um pouco do resort, ouvi vozes. Dois rapazes surgiram na curva do caminho, trazendo mochilas e cordas de escalada. Pareciam moradores locais, jovens, cheios de energia. Cumprimentaram-me com sorrisos largos e uma educação desarmante. Bom dia, senhora. Perdão, não esperávamos encontrar alguém por aqui, disse o mais alto, com olhos castanhos intensos e barba por fazer. Senhora não, Clara, corrigi rindo. Estou hospedada no chalé. E vocês? Eu sou Lucas, e esse é Gabriel, respondeu o outro, de olhar mais doce e sorriso fácil. Viemos guiar um grupo do resort para uma caminhada pelas montanhas, mas cancelaram de última hora. Decidimos então dar uma caminhada por conta própria. Conversamos alguns minutos até que me convidaram para acompanhá-los até uma cachoeira. É logo ali, bem próxima, disse Gabriel, com um sorriso travesso que parecia esconder intenções. Um arrepio percorreu minha pele. A ideia de seguir por uma trilha isolada com dois rapazes quase desconhecidos me assustava,
mas também me excitava. Hesitei por um instante, mas havia uma leveza nos olhares deles, uma provocação silenciosa, que me fez aceitar. A mata era fechada, e cada risada deles se misturava ao farfalhar das folhas. Contavam histórias engraçadas de hóspedes do resort, exagerando nos gestos, e eu ria, embora por dentro sentisse outra coisa se agitar, como se cada toque acidental, cada ombro que encostava no meu, fosse um recado não dito. A cachoeira apareceu como um véu cristalino despencando sobre pedras cobertas de musgo. Tirei os tênis, deixando a água gelada morder meus pés. Lucas me observava em silêncio, seu olhar demorando mais do que deveria, penetrante, quase indecente. Gabriel, mais ousado, se aproximou para me ajudar a equilibrar nas pedras. Sua mão firme segurou a minha, e o calor que subiu pelo meu corpo foi tão intenso que parecia zombar da frieza da água. Voltamos ao chalé quando a tarde já se inclinava. Convidei-os para um café. Pura desculpa. Eu queria mesmo era prolongar aquela companhia com os dois rapazes. O cheiro do café se misturava ao da lareira acesa. Lucas falava com energia, gesticulando, mas era Gabriel quem me olhava de um jeito que não precisava de palavras. Cada um deles parecia cutucar dentro de mim um lado adormecido, desejos que até então eu fingia não conhecer. E foi justamente então que uma chuva forte veio a calhar. Chegou de repente, intensa, grossa e persistente, como se tivesse sido convocada pelo destino. Tornou-se a desculpa perfeita para que eles permanecessem ainda mais, dividindo aquele instante que parecia suspenso no tempo. Eles hesitaram em partir, mas minha voz soou mais convidativa do que deveria. Fiquem até passar. Eles se entreolharam com uma cumplicidade travessa, por que não? A chuva vai demorar para passar. Disse o Lucas. Senti um tom de malícia e cumplicidade em sua voz. O chalé era isolado e parecia agora uma conspiração do destino. Peguei o vinho que trouxera para o fim de semana. Lucas abriu a garrafa, eu trouxe as taças, e nos sentamos em um tapete macio diante da lareira. O clima foi mudando devagar, gole a gole. Risadas se enchiam de malícia. Os silêncios ficaram carregados. Eu já não pensava em convenções, só na tensão elétrica que nos envolvia. Foi Gabriel quem se aproximou primeiro. Inclinou-se devagar, os olhos presos aos meus, e sorriu com uma ousadia silenciosa que quase me arrancou o ar. Lucas não disse nada, apenas deixou o olhar passear pelo meu corpo, pedindo permissão com uma devoção que me fez estremecer. Nem precisei responder. O fogo da lareira já falava por mim, e o que queimava dentro de mim era ainda mais forte. E foi aí que tudo começou. Quando percebi, já estávamos próximos demais para que a razão pudesse intervir. O calor da lareira se misturava ao calor dos corpos, dos olhares e da respiração acelerada. Eles me cercavam, um de cada lado, como se o destino tivesse arquitetado aquele instante. Lucas se aproximou devagar, deitando-me suavemente sobre o tapete, acomodando a minha cabeça sob uma almofada e eu fiquei ali deitada lateralmente. Eu queria resistir, mas não consegui. Cada fibra do meu corpo pedia entrega. Ele me inclinou de lado, seu corpo encostou nas minhas costas, os braços firmes envolvendo-me, sua presença densa e dominadora preenchendo todo o espaço ao redor. Gabriel se aproximou pela frente com uma delicadeza quase cruel, seus lábios pairando a um sopro dos meus, roçando minha pele como se quisesse me enlouquecer com a espera. O beijo não vinha, e justamente essa provocação me incendiava. Suas mãos exploravam caminhos secretos, atrevidas, deslizando devagar por baixo do tecido da minha calça, até alcançar onde o desejo já pulsava. Atrás de mim, Lucas acompanhava cada movimento, suas mãos firmes percorrendo minhas curvas até se encontrarem com as de Gabriel. O toque simultâneo dos dois me arrancou um gemido, profundo e inevitável. Eram 4 mãos me descobrindo ao mesmo tempo, num jogo de suavidade e ousadia que me deixava sem ar. Entreguei-me naquele turbilhão. Meus instintos falaram mais alto. Minhas próprias mãos os buscaram com a mesma fome, explorando o sexo de cada um, sentindo o peso, a firmeza, a resposta imediata deles ao meu toque. Era um ciclo de desejo crescente, como se estivéssemos nos devorando sem pressa, mas sem volta.
Naquele instante, não existiam convenções, nem tempo, nem mundo lá fora. Apenas o estalar da lenha e o som da respiração acelerada que preenchiam um chalé. As roupas caíram pelo chão em movimentos urgentes, revelando a pele que pedia por mais. Entreguei-me sem reservas, e senti Gabriel me possuir com intensidade, enquanto Lucas, por trás, espalhava beijos ardentes pelas minhas costas e deixava suas mãos por entre as minhas coxas ousarem em carícias nunca antes imaginada. Logo as posições se inverteram, e foi a vez de Gabriel assumir a frente, conduzindo-me com a mesma força e desejo, enquanto Lucas explorava meu corpo com carícias firmes, provocando cada suspiro. O revezamento era natural, inevitável, como se cada um soubesse exatamente o ritmo que meu corpo precisava. Quando por fim, algo se tornou inevitável, os três corpos se encontraram e eles me possuíram ao mesmo tempo. Não havia mais espaço para a razão. Nossos corpos se encaixaram em pura entrega, entrelaçados em um ritmo quase instintivo, cada movimento em perfeita sincronia. A penetração conjunta me levou a um estado em que prazer e vertigem se confundiam, como se cada toque fosse capaz de incendiar ainda mais o fogo que já queimava em mim. O desejo, cru e indomável, explodiu em ondas que me percorreram inteira, fazendo-me perder qualquer noção de tempo ou realidade. Ali, entre gemidos abafados, o calor dos corpos e o estalar da lareira, eu provei de um prazer tão intenso e absoluto que sabia, ficaria gravado para sempre em minha memória, como uma chama impossível de apagar. Não sei quanto tempo passou. Só lembro do som da chuva lá fora, do estalar da lenha, do compasso acelerado do meu coração. Cada gesto, cada toque parecia cuidadosamente coreografado, como se a vida inteira tivesse nos preparado para aquele instante. Não havia pressa, apenas intensidade. Um mergulho em algo raro, intenso, libertador. Exaustos, caímos em risadas baixas, daquelas que só cúmplices de um segredo proibido conseguem partilhar. Vestimos as roupas devagar, não por culpa, mas quase como um ritual de respeito ao que tínhamos acabado de aprontar. Na varanda, a despedida veio leve, e Gabriel, com um sorriso malicioso no canto da boca, provocou: quem sabe amanhã a gente não volta e repete a dose. Fiquei sozinha diante da lareira, sentindo o coração tropeçar num compasso novo, a pele ainda vibrando com lembranças quentes demais para esfriar tão cedo. No domingo, ao despertar e perceber que eles não vieram, senti o vazio discreto que acompanha as histórias intensas demais para durar. Talvez não tivessem mais tempo. Talvez nunca voltassem. Talvez aquele encontro tivesse nascido apenas para ser o que foi. Uma tarde única, guardada entre a chuva, aquele tapete felpudo e o fogo. Pouco tempo depois, recebemos a ligação do hospital. Heloísa estava de alta. Junto com o pessoal do resort fomos buscá-la. No caminho de volta, ela se desculpava sem parar, lamentando ter atrapalhado meu final de semana. Eu apenas sorri. Ela não estragou nada. Pelo contrário, sem saber, me ofereceu um presente que levarei para sempre. Porque naquele dia, entre o rastro da tempestade e o calor da lareira, vivi com Lucas e Gabriel, dois amantes impetuosos, a paixão mais arrebatadora da minha vida. Certos encontros não precisam durar para sempre. Basta que sejam intensos o suficiente para despertar aquilo que estava adormecido, para nos lembrar quem realmente somos, quando nos deixamos levar pelo desejo e pela entrega. E até hoje, quando fecho os olhos e sinto o cheiro da lenha queimando, consigo voltar àquela tarde. Um presente escondido na serra, um segredo só meu, marcado na pele, incendiando a memória, como se o fogo daquela lareira ainda ardesse dentro de mim.